E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabelle, sou atleta de jiu-jitsu da equipe Demian Maia e treino em Marília na CTL. Então galera, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo no Campeonato Paulista da FPJJ. Mas antes eu vou contar algumas coisas pra vocês entenderem melhor o contexto da história. No final de 2018, eu dei uma desanimada no quesito dieta e eu acabei dando uma engordada. Eu disputava os campeonatos na categoria leve até 64 quilos. Em 2019 tive que passar a disputar na categoria médio até 69 quilos. A categoria médio é uma categoria mais difícil, onde exige que eu tenha mais força, pois as meninas são mais pesadas. Minhas adversárias podem ser mais altas do que eu sou baixinha, acaba dificultando na hora da luta. Logo na primeira competição de 2019, foi em fevereiro, eu sofri uma hiperextensão do cotovelo, foi num armlock. Na segunda competição foi a mesma coisa, foi com armlock, mesmo cotovelo, hiperextensão. Isso acabou dando uma desanimada, mas eu vim tratando, fazendo tratamento com meus fisioterapeutas. E na terceira competição eu sofri com um machucado no romboide, que ele é responsável pelo movimento da escápula. É um músculo de difícil acesso e ele acaba sendo muito dolorido. Mas eu estava fazendo tratamento de todas essas lesões e aí num treino de competição eu estava fazendo um rola, entrei na minha guarda profunda e aí a hora que eu fui sair para as costas, a minha adversária se movimentou e acabou caindo em cima do polegar. E aí houve um rompimento parcial do ligamento do polegar. Depois dessa lesão eu vim fazendo o tratamento, tudo certinho, mas em maio eu me machuquei numa competição, machuquei tornozelo e o punho. E aí foi a gota d'água para mim, eu desanimei novamente, parei de treinar, parei de me alimentar direito, parei com absolutamente tudo que eu estava fazendo. Depois dessa última lesão, eu demorei 3 meses para voltar a treinar. Foi aí que eu conheci o meu personal, Luan Macchione. Comecei a treinar com ele, mas eu ainda não estava pronta para voltar a fazer dieta. Depois de um mês que eu já estava treinando com ele, foi que eu procurei a Thaís Alves. Atualmente ela é minha nutricionista e foi a melhor coisa que eu fiz. Na minha primeira consulta com a Thaís, eu cheguei um pouco insegura por causa dos meus resultados anteriores serem um pouco frustrantes, mas eu me dei muito bem com ela. Aderi muito bem à dieta que ela me passou, foi indo perfeitamente os meus resultados. Só que eu tenho uma certa facilidade de ganhar massa magra e um pouco de dificuldade de perder gordura. Então acontecia o seguinte, eu perdia 1,5 kg de gordura, mas ganhava 1 kg de massa em questão assim de um mês. E nesse meio termo eu decidi disputar o Campeonato Paulista da FPJJ em São Paulo. O campeonato foi no dia 19 e 20 de outubro. Cheguei em São Paulo no dia 19, pois eu iria lutar apenas no dia 20. Já no dia 20, eu me pesei de manhã, estava com 68,800, iria disputar na categoria média até 69 quilos. Eu não consegui chegar com uma margem de segurança muito grande e ainda precisei fazer uma desidratação. Eu cheguei no ginásio por volta do meio-dia e minha luta seria às 2h30. Precisei chegar um pouco antes, pois seria o meu primeiro campeonato federado, precisava pegar minha carteirinha de filiada e ainda não conhecia nada sobre esse campeonato. Então tive que chegar um pouco antes para que eu pudesse me informar sobre tudo do campeonato. Eu cheguei e logo fui pegar minha carteirinha. Era uma fila bem simples, nem 5 minutos eu já tinha pego minha carteirinha. Logo na entrada dos vestiários tem uma balança e uma tela com o cronograma de luta. Fiz a conferência, estava com 69 quilos exato, de kimono, faixa e toda a roupa que eu iria utilizar por baixo. Após a conferência, eu e a Maris fomos sentar nas arquibancadas para assistir às lutas. Enquanto isso, ela pegou 2 garrafinhas de água para a gente ir bebendo. E esse foi meu erro. Como eu precisei desidratar, as minhas células estavam propensas a absorver tudo que eu tomava. Então eu tomei meia garrafa d'água enquanto esperava e antes de entrar para pesar, eu tomei o restante da garrafa com o meu pré-treino. As minhas células, naquele momento, elas estavam como se fosse uma esponja seca
e quando eu tomei água, elas absorveram tudo. Então, por eu ter tido a desidratação, eu não senti vontade de ir no banheiro. Tava tudo retido nas células e isso acabou aumentando o meu peso e não me engordando. Eu sabia como funcionava a questão de conferência dos kimonos, mas eu não tinha noção de que era a pesagem única. Então, se você tá dentro do peso, você tá liberado para ir lutar. Se você não tá dentro do peso, você é desclassificado. E eu entrei na área de pesagem, fiz a conferência do meu kimono, estava tudo ok. Lembrando o seguinte, que os kimonos só podem ser na cor preta, azul e branca. Não pode kimonos mesclados, nem a parte de cima de uma cor e a parte de baixo de outra. A colocação dos pads também tem os lugares exatos onde você tem que colocar, não pode ser em qualquer lugar do kimono. Não pode kimono fedido, sujo nem rasgado. Então tem toda uma norma. Para quem não sabe essas normas, eu vou deixar aqui no link da descrição o site da CBJJ, que tem exatamente como que é as normas do kimono e as normas também para quem luta sem kimono. Tem tudo certinho, a norma de vestimenta, beleza? Então a etapa do kimono estava ok, e aí eu fui para pesagem. Na pesagem você entrega a carteirinha e aí você fica esperando a sua vez de pesar. Me pesei, tava com 69.300. Aí já aparece que eu tô desclassificada. A pessoa que comanda, né, ali a área de pesagem, ela já anota que meu peso ultrapassou, anotou 300 gramas e que eu estava desclassificada. Eu até questionei sobre haver uma segunda chance, como é aqui nos campeonatos do interior, mas não houve essa possibilidade. Como é pesagem única, eu já estava desclassificada. E eu fiquei com tanto ódio, sabe? Raiva, porque eu não bati o peso, eu me sacrifiquei muito, fiz a dieta à risca, eu treinei pra caramba, tipo, dobrava a minha quantidade de treino, porque eu sabia que eu tava acima do peso, e nunca isso tinha acontecido comigo. Sempre que eu lutei, eu bati o peso, mesmo quando eu tava com pouca margem de segurança. Então isso me deixou com muita raiva. E assim, depois que eu saí, né, da área de pesagem, a minha vontade era só chorar. E cada mensagem que eu recebia perguntando como tinha sido a luta, cada vez que eu tentava falar sobre isso, eu só chorava, porque eu fiquei com muita raiva do que aconteceu. Uma das coisas que me deixou com mais raiva foi que eu sabia que eu tinha uma grande chance de trazer uma medalha para casa, independente de qual fosse o resultado. Mas é como eu sempre digo, ou a gente ganha ou a gente aprende. E nessa competição eu aprendi, e aprendi muito. Tenho certeza que nas próximas eu não erro mais. Agora é bola para frente e pensar nas próximas competições. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero dar mais algumas dicas para vocês. Ao longo do vídeo, acredito que vocês já vão percebendo que eu fui dando algumas dicas de como funciona. Vou mostrando também algumas poucas imagens que eu tenho sobre essa competição. A estrutura dessa competição é coisa de outro mundo. Nunca tinha visto uma igual. Ela é dividida em 2 áreas de pesagem. Cada área de pesagem possui 6 áreas de luta, totalizando 12. Fora que a limpeza é excepcional. Arquibancada extremamente limpa. Os banheiros também, tem uma pessoa que fica o tempo todo cuidando, repondo o papel, então é tudo muito limpo, tudo muito organizado. Na questão das fotos, eu não sei exatamente como funciona. Eu vi que tinha algumas pessoas lá fazendo fotos, mas eu sei o seguinte, quando você quer uma cobertura exclusiva, então fotos melhores, de você ter certeza que vão tirar foto de você, você precisa contratar pessoas que vão fazer isso. Eu sei que a Samantha faz esse tipo de serviço. Vou deixar aqui o user dela e vocês têm que entrar em contato com antecedência, porque ela precisa saber exatamente o dia que você vai lutar, a hora e tudo certinho, para que não haja erro. E também ela não consegue cobrir 2 atletas no mesmo horário, então não dá para deixar de última hora. Então, galera, acredito que seja basicamente isso que vocês precisam saber sobre um campeonato federado. Lembrando que não funciona desidratar no jiu-jitsu.
A minha luta era às 2h30 e foi liberado para mim a pesagem às 2 horas. Como nós temos pouco tempo para se recuperar, não adianta desidratar. Bom, galera, é isso. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, por ter ficado chateada, por precisar entender tudo o que aconteceu comigo e qual foi o erro que eu cometi. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar os sininhos de notificação e me seguir no Instagram.